Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 32, a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificável expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, o outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam, à viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no agradecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Muito bem. A lição, o título, a fé vitoriosa. Então, a lição nos fala da fé. Começa fazendo uma recapitulação rápida, com André, questionando, procurando entender os princípios de Jesus naquele momento em que ele se referia aos fariseus com muita amargura, uma amargura violenta,
e pensando mesmo em organizar um movimento contra estes que tinham um ponto de vista religioso, representavam valores e pontos de vista diferentes de Jesus e de seus discípulos. Então essa é a natureza do sentimento do discípulo. Um sentimento que a gente pode se relacionar, porque faz parte da nossa vida diária. Muitas vezes esse sentimento de enfrentamento, de guerra, de conflito, é muito parte ainda da nossa natureza. Não só em assuntos religiosos, mas podemos expandir para diversas áreas do viver humano, colocando assim. E aí Jesus começa com uma primeira frase muito importante, porque ele vai dizer: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns com os outros. Porque mesmo aquele que pensa diferente de nós é criatura, é criação de Deus, é nosso irmão. E a maneira mais eficaz e talvez a única de adorar a Deus é adorar a sua obra e adorar uns aos outros, no sentido de reconhecer em todas as criaturas, inclusive as que pensam diferentes de nós, que são seres divinos, dignos, filhos do Pai, merecedores, se não ainda do nosso amor e da nossa estima, do nosso respeito, e de serem sempre tratadas com a dignidade que o ser humano merece. E aí ele vai contar essa historinha, né, dos 3 homens selvagens que tinham cada qual a sua crença, a sua maneira de ver e entender a Deus, e que por conta dessas diferenças partem para a guerra, até que vem o anjo e que vai, interessante porque ele vai dizer aqui que aquele material que eles possuíam em suas mãos, não era para ser jogado fora. Na verdade, era o redirecionamento que era importante de ser dado naquele momento. Então, tudo que é material, e todas as nossas, não só o que é material, mas todos os nossos talentos, as nossas possibilidades, elas podem ser, como a inteligência, por exemplo, usadas para o mal. Então é preciso que nós aproveitemos e que nós possamos dar a tudo que a vida nos oferece, seja os instrumentos cognitivos, intelectuais, as nossas mãos podem construir ou podem destruir, não é? Tudo que a vida nos proporciona é uma questão de direcionamento. Como estamos, para onde estamos direcionando? Estamos direcionando a nossa inteligência para o bem? Estamos construindo ou estamos destruindo? Estamos unindo ou estamos separando? E esse questionamento precisa fazer parte do nosso dia, porque estes instrumentos em si são neutros, mas o que importa é a direção que estamos dando para eles. E aí ele vai dizer, aos 3 homens que todos estavam certos, porque na verdade, na nossa condição humana ainda, ninguém possui a verdade. A verdade é como aquela imagem que nos foi trazida do espelho quebrado. Cada um tem um pedacinho do espelho, um espelho que caiu, se espedaçou, cada um de nós tem só um pedacinho. Nós enxergamos a verdade de acordo com as nossas crenças, com a nossa caminhada e com a nossa vivência, mas ainda uma vivência muito afastada de Deus. Então cada um deles tinha um pedacinho da verdade. E o que faz com que eles se unam no final é perceber o que eles são, nos traz aqui, não é? Que o que era importante era que eles utilizassem tudo aquilo que eles tinham para o benefício deles mesmos e o benefício daquela sociedade. Então Jesus vai completar a lição dizendo que a fé vitoriosa, é aquela fé que edifica, é aquela fé que constrói, é aquela fé que une. Quando nós temos a fé, mas essa fé ela serve para adornar o nosso ser, mas sem que efetivamente atue na nossa melhoria e efetivamente produza a melhoria de onde nós nos encontramos, do meio e das pessoas junto a nós, ela é uma fé inoperante.
Então, como Jesus colocou aqui, não é? Nós estamos escondendo, deixando de utilizar um tesouro bastante valioso. Então, cabe nessa lição várias reflexões, como nós colocamos no início, né? Voltando aqui, nenhuma escola religiosa vai triunfar ausentando-se do amor, então um convite para a prática da tolerância e do respeito, ao entendimento de que ninguém possui a verdade, então ter curiosidade sobre o ponto de vista do outro, sobre a verdade do outro, tentar abrir a nossa mente para o diálogo, para o crescimento, para o fato de que nós não sabemos tudo e que no contato com o outro nós vamos colhendo pedaços da verdade. Então, e que todas essas diferentes crenças têm algo a acrescentar ao mundo, não é só o espiritismo. Então, ainda que seja uma crença diferente, aquela crença tem uma contribuição, ela tem um papel, contanto que ela seja ativa, uma fé que ajude a construir, e no final do dia o mundo será melhor porque será o resultado dessa fé ativa no coração das criaturas, cada uma de onde estiver, produzindo e dando ao mundo o seu melhor. Então fica aí a reflexão para a gente sobre essa lição de hoje, intitulada A Fé Vitoriosa, para que nós pratiquemos portas adentro de nós mesmos a nossa própria fé, colocando esse tesouro abençoado que nós já temos, muito abençoado, porque viver sem fé é um grande desespero. Então, como capitalizar essa fé? Como aumentá-la? Como utilizá-la em favor de uma sociedade melhor? De que maneira nós estamos contribuindo? Seria ótimo se nós pudéssemos, ao menos, já não atrapalhar muito a vida ou as pessoas com a nossa dureza, com a nossa inflexibilidade ou com a nossa fé, algumas vezes ainda um tanto cega. Muita paz.